Os pacientes estão sofrendo e precisam de ajuda. Se você tem artrose no quadril, no joelho, já acompanha há muito tempo, você deve saber do que eu estou falando. Diante desse cenário, o mais natural é, claro, controlar com medidas paliativas. E as mais práticas, mais fáceis, vamos dizer, é o uso de medicações analgésicas e medicações de uso oral. Muitas vezes por automedicação, os pacientes têm feito isso por desespero, pela dor que estão sentindo. Mas nós já estamos há alguns meses nessa situação e a maioria desses remédios tem efeitos colaterais, alguns com efeitos colaterais graves. Então a gente tem que tentar interromper esse ciclo de dor e limitação definitivamente ou dar alguma opção melhor. Como opção melhor entre os paliativos, já me viram falar isso aqui em outros vídeos também, a viscosuplementação, o uso do ácido hialurônico ou de outros bloqueios, outras infiltrações guiadas por ultrassonografia podem dar um alívio mais satisfatório e livrar os pacientes desses efeitos colaterais das medicações orais. Então isso é um grande recurso. Qual o problema? Que todas essas infiltrações e a viscosuplementação, o uso do ácido hialurônico, funcionam muito bem nos casos mais leves e moderados. Quando os casos são muito avançados, de artroses mais graves, que são os pacientes que estão sofrendo mais, os resultados desses procedimentos também são mais restritos, também são um pouco piores do que nos casos iniciais. Então tem gente que realmente nem essas medidas estão trazendo o alívio necessário, fora o tempo que nós já temos dentro desse cenário inteiro. Tem pacientes que logo no início da crise, janeiro, fevereiro, fizeram procedimentos com ácido hialurônico para tentar suportar esse período inteiro. Mas nós já estamos em junho, com 5 meses de alguns que já fizeram procedimento e a dor vai voltando quando a artrose é muito grave. Então esse é um problema a se considerar. O outro problema é o custo. Esses tratamentos todos têm um custo envolvido. Então pessoas que investiram seu dinheiro, fizeram uma aplicação de ácido hialurônico, fizeram um tratamento desse paliativo, achando que passaria rápido esse período, essa crise, e que agora gastaram dinheiro, não tem como investir mais um dinheiro nisso novamente, sabendo que logo à frente terão que investir numa cirurgia, num tratamento cirúrgico, porque a artrose já está muito avançada. Então nós temos que começar a pensar numa maneira de dar uma solução definitiva para esses pacientes que estão sofrendo. E essa solução muitas vezes passará por um tratamento cirúrgico, como muitos já tinham inclusive indicação prévia antes do início de toda essa loucura. Um outro ponto a ser considerado é que proporcionalmente, a imensa maioria das pessoas que forem contagiadas pela virose terão sintomas muito leves ou nenhum sintoma, É uma parcela muito pequena que desenvolve um potencial quadro grave. Então, se a gente for comparar o sofrimento que a maioria dos pacientes está tendo com o quadro da artrose em si, com as dores, com as restrições, com as limitações, com o efeito psicológico e familiar que isso traz e os efeitos colaterais das medicações que eles têm utilizado, todo esse contexto, esse quadro tem trazido muito mais sofrimento do que proporcionalmente os poucos casos graves que evoluirão com um quadro mais preocupante por conta da virose. Não se pode deixar de falar que todas as medidas e recomendações de segurança, de distanciamento, tudo que foi imposto no início dessa crise, tudo isso valeu muito e tem valido até agora, Nesse âmbito da preparação do sistema de saúde, inclusive para a realização desses procedimentos eletivos, dessas cirurgias para artrose, ajudou demais, porque esses meses deram condições de nós, médicos e hospitais, redes de hospitais inteiras, avaliarem como funciona a evolução de contágio, avaliar a taxa de ocupação, avaliar as melhores medidas para se ter maior segurança, institucionalizar, criar fluxos de segurança nos seus hospitais. Então hoje nós temos hospitais completamente preparados, com áreas completamente separadas, com chance ínfima de contágio, onde todos daquela área são testados com regularidade, a equipe médica, todos os médicos, instrumentadores, auxiliares,
são testados com regularidade. Todos os pacientes que se submeterão a uma cirurgia e os seus acompanhantes são testados, ou seja, você tem ambientes hospitalares hoje quase completamente livres de um risco de contágio. São ambientes extremamente seguros, preparados e separados somente para a realização de cirurgias eletivas que precisam muito ser feitas nesse momento. Então, não estou falando de qualquer cirurgia eletiva, estou falando da cirurgia eletiva em que a necessidade é extrema de ser feita nesse momento, que não se pode esperar porque o paciente está sofrendo muito, tá?